O sol se erguia sobre a majestosa cidade de Cartago, derramando sua luz dourada sobre os templos, os mercados e os grandes anfiteatros, onde a vida e a morte se entrelaçavam em espetáculos brutais. Entre suas ruas de paralelepípedos e o burburinho dos comerciantes, escondia-se uma comunidade que vivia nas sombras, marcada por sua fé inquebrantável em um Deus que não podia ser visto, mas que falava aos corações daqueles que o seguiam. Era o ano 203. O imperador Septímio Severo havia decretado a perseguição aos cristãos, uma sentença que caía como um machado sobre aqueles que ousavam desafiar as tradições de Roma. Entre eles, 2 mulheres se tornariam emblemas de uma resistência que não se travava com armas, mas com fé e sacrifício. Perpétua, uma jovem nobre de apenas 22 anos, havia crescido entre os luxos de uma família abastada. Mãe de um recém-nascido e de espírito indomável, seu coração pulsava com uma convicção que nem sua linhagem, nem os apelos de seu pai poderiam dobrar. Ao seu lado estava Felicidade, sua escrava e amiga, que, apesar de sua condição humilde, compartilhava a mesma esperança na vida eterna. Felicidade estava grávida e enfrentava uma angústia dupla: a chegada de seu filho e a certeza de que o martírio a esperava. Quando foram presas e encerradas em uma cela escura e mal cheirosa, sabiam que seu destino estava selado. Nem o sangue nobre de Perpétua, nem o ventre grávido de Felicidade seriam suficientes para salvá-las do destino reservado aos seguidores de Cristo. Mas naquela escuridão, sua fé brilhava como uma tocha inextinguível. Das sombras de sua prisão à luz implacável do anfiteatro, sua história não seria uma de derrota, mas de glória. Não seria o relato de 2 vítimas, mas de 2 almas que abraçaram a eternidade com uma coragem sobre-humana. Perpétua e Felicidade não seriam lembradas por seu medo, mas por sua bravura. Não por sua morte, mas por sua vitória. Esta é a história de Perpétua e Felicidade, 2 mulheres que desafiaram o império com a arma mais poderosa, a fé. Um testemunho de amor absoluto, de entrega sem medida e de uma convicção que nem as feras, nem os verdugos puderam quebrantar. A aurora banhava as ruas de Cartago com uma luz dourada, mas na casa de Víbia Perpétua, a claridade do dia não dissipava a sombra da incerteza. A jovem, de apenas 22 anos, segurava nos braços seu filho de poucos meses, contemplando seu rosto com um amor indescritível. Sabia que o destino a chamava, que sua fé a conduziria por um caminho de provação e sacrifício. A questão não era se estava disposta a enfrentá-lo, mas se seu coração suportaria a dor da separação. Desde que abraçara o cristianismo, Perpétua sentira uma paz que nem os luxos de sua nobre origem, nem os privilégios de sua posição podiam lhe conceder. Mas também sabia que aquela paz trazia consigo um preço. Roma não tolerava os seguidores de Cristo. O imperador Septímio Severo havia ordenado a perseguição aos cristãos na África, buscando erradicar a fé nascente que se espalhava como um incêndio impossível de conter. Os rumores de prisões e execuções enchiam a cidade. Nas praças, falava-se de crentes lançados à arena para o deleite da multidão. Dizia-se que nos calabouços, os cristãos eram interrogados com crueldade para que renegassem sua fé. Mas Perpétua não temia. Em seu coração, Deus lhe dera uma certeza: sua vida pertencia a Cristo, e nenhum decreto imperial poderia mudar isso. Naquela manhã, enquanto amamentava seu filho, seu pai entrou no quarto com o rosto transtornado. Seus olhos refletiam o medo e a angústia de um homem que estava prestes a perder sua filha. "Minha filha, eu te imploro." Sua voz se quebrou enquanto se aproximava. "Pensa em tua mãe, em tua família, em teu filho. Não faças isso. Não há necessidade de morrer.
Basta dizer as palavras e estarás livre. Perpétua ergueu o olhar e segurou entre as suas a mão trêmula de seu pai. Amava-o profundamente, mas sua alma estava decidida. Pai, vês esta vasilha de água? O ancião assentiu, sem compreender. Pode ser chamada de outra coisa que não seja uma vasilha de água? Não, filha, claro que não. É o que é. Perpétua sorriu com doçura, mas em seus olhos brilhava uma força inquebrantável. Tampouco eu posso me chamar de outra coisa. Sou cristã. Não posso ser outra coisa. Seu pai desviou o olhar, sentindo que a batalha estava perdida. Antes que pudesse insistir, um estrondo sacudiu a casa. Os soldados romanos haviam chegado. A porta se abriu com violência e um grupo de guardas entrou com passos firmes. À frente deles, um centurião leu um pergaminho com a voz fria e implacável de quem está acostumado a ditar sentenças. Víbia Perpétua, em nome do imperador, estás presa por traição a Roma. O ar tornou-se denso. Seu pai caiu de joelhos, suplicando aos soldados que não a levassem, que ela não era mais do que uma jovem ingênua, uma mãe que apenas desejava criar seu filho. Mas os guardas não demonstraram compaixão. Tomaram Perpétua pelos braços e a afastaram de sua família sem piedade. O choro de seu filho ressoou como um eco em seu coração enquanto era conduzida para fora de seu lar. Sua mãe e seu irmão a olhavam impotentes, seus rostos marcados pela dor da separação. Entre os prisioneiros levados naquela manhã estava Felicidade, sua escrava e amiga, que compartilhava sua fé. Seu ventre avolumado revelava seu estado avançado de gravidez, mas nem mesmo isso a salvaria do destino que Roma lhes havia reservado. Quando seus olhares se encontraram, as duas mulheres compreenderam que percorreriam este caminho juntas. A prisão para onde foram levadas era um lugar sombrio, onde o odor da desesperança impregnava o ar. As celas eram estreitas e úmidas, e o eco dos lamentos de outros prisioneiros preenchia a escuridão. Perpétua foi empurrada para dentro de uma cela fria, sentindo pela primeira vez o peso de suas correntes. Mas não era a prisão que oprimia seu coração, e sim a ausência de seu filho. Os dias transcorreram entre a penumbra e os apelos de seu pai, que voltou mais de uma vez para implorar que ela negasse sua fé. Mas Perpétua não cedeu. Sabia que seu sofrimento era grande, mas sua recompensa seria ainda maior. Dias depois, seu filho lhe foi trazido por alguns momentos. Ao segurá-lo nos braços, o tempo pareceu deter-se. Seu pequeno a olhou com inocência, sem compreender por que sua mãe estava atrás daquelas grades. As lágrimas rolaram por seu rosto, enquanto ela o beijava na testa. Não temas, meu filho. Deus velará por ti. Quando o levaram embora, Perpétua sentiu que algo dentro dela se quebrava. Mas, ao mesmo tempo, uma paz incomum preencheu sua alma. Sabia que o martírio a esperava, que seu destino estava selado. Mas não tinha medo. Naquela noite, quando a prisão mergulhou no silêncio e os guardas se renderam ao sono, Perpétua ajoelhou-se no chão de pedra e elevou uma oração. Senhor, dá-me forças para percorrer este caminho sem temor. Minha vida está em tuas mãos. E naquele instante, soube que aquilo era apenas o começo da provação, mas também o início de sua vitória. A prisão de Cartago não era apenas um lugar de confinamento, era um abismo onde a desesperança reinava, onde o tempo se dissolvia entre gritos e soluços. Em seu interior, as paredes de pedra gotejavam umidade e o ar estava impregnado pelo cheiro de corpos suados, de palha apodrecida e da proximidade da morte. Mas entre as sombras daquele inferno, duas mulheres se erguiam como estandartes de fé. Perpétua e Felicidade não eram prisioneiras de Roma. Eram prisioneiras do amor de Cristo, e sua vontade não seria dobrada. Quando as portas de ferro se fecharam atrás delas,
a escuridão as envolveu por completo. Os primeiros dias foram os mais difíceis. Perpétua, separada de seu filho, sentia sua alma se rasgar. Seus seios cheios de leite tornaram-se uma tortura constante, um lembrete da criança que deixara para trás. Mas não chorou. Sabia que, se fraquejasse, os guardas se deleitariam com seu sofrimento. Recusou-se a lhes dar esse prazer. Felicidade, ao seu lado, carregava um fardo diferente. Seu ventre proeminente a tornava um alvo fácil para as zombarias. Os carcereiros riam dela, dizendo que morrer na arena grávida seria o espetáculo mais divertido de todos. Mas ela não tremia. Com uma calma inabalável, abraçou seu destino. As noites eram frias, repletas de murmúrios de prisioneiros insones. O medo da morte impregnava cada canto, mas, entre sussurros e orações, Perpétua e Felicidade encontraram forças uma na outra. Então, chegou o momento. Uma noite, Felicidade sentiu as primeiras dores do parto. Dobrou-se sobre si mesma, murmurando orações enquanto a agonia a atravessava como um ferro em brasa. Perpétua ajoelhou-se ao seu lado, segurando-a enquanto a escrava continha os gritos para não dar satisfação a seus algozes. Um dos guardas zombou, encostado contra as grades de ferro. Se choras assim agora, o que farás quando te lançarem as feras? Felicidade, com o rosto coberto de suor e os lábios trêmulos, ergueu a cabeça. Seus olhos acesos pela fé transbordavam um fogo inquebrantável. Com voz firme respondeu: agora sou eu quem sofre. Na arena Cristo sofrerá em mim. O guarda ficou mudo. Naquele instante, até o peso de sua armadura parecia insignificante diante da força invisível daquela mulher. Pouco depois, na penumbra da cela, Felicidade deu à luz uma menina. O choro do bebê ressoou como uma vitória em meio à dor. A vida havia nascido em um lugar de morte. Outra cristã prisioneira tomou a recém-nascida e a levou em segredo a uma família de crentes que a criaria. Felicidade, exausta, mas serena, sorriu com tranquilidade. O amor havia vencido o medo. Mas, com o nascimento de sua filha, a esperança de adiar sua sentença também desapareceu. Agora, estava apta para morrer. Dias depois, o carcereiro entregou a Perpétua uma tabuinha de cera. Com mãos firmes, ela começou a escrever seu testemunho, deixando seu legado gravado em palavras. Cada traço era um eco de sua fé, um grito silencioso que atravessaria os séculos. Não somos prisioneiras de Roma. Somos livres em Cristo. O sol começou a se filtrar entre as grades. Logo chegaria a ordem para levá-las ao anfiteatro. A arena já as esperava. O ar na prisão era espesso, carregado de desesperança e do odor da morte. Os dias passavam com uma lentidão cruel, e a noite trazia apenas o eco dos lamentos de outros prisioneiros, o som de correntes arrastando-se na escuridão e o medo de que o amanhecer trouxesse a execução. Mas para Perpétua, a noite não era um abismo de angústia, era o momento em que Deus lhe falava. Naquela noite, após uma jornada de interrogatórios em que lhe suplicaram que negasse sua fé, Perpétua deitou-se no chão de pedra de sua cela, fechou os olhos e, no abismo do sono, teve uma visão que marcou seu destino. Viu-se diante de uma escada estreita que se erguia até os céus. Era feita de ouro, mas em cada degrau havia espinhos afiados que ameaçavam rasgar a carne de quem tentasse subir. De ambos os lados, criaturas demoníacas a espreitavam, serpentes de presas reluzentes, feras de olhos ardentes e armas ensanguentadas. O caminho era perigoso, mas no alto da escada brilhava uma luz impossível de descrever com palavras humanas. Perpétua soube que precisava subir. Deu o primeiro passo e sentiu os espinhos dilacerarem seus pés, mas continuou avançando. A cada degrau, as sombras tentavam fazê-la cair, sussurrando palavras de medo, lembrando-lhe o choro de seu filho,
a súplica de seu pai, a fúria de Roma. Mas Perpétua não se deteve. Seu coração ardia com a certeza de que aquela escada era o seu caminho para a eternidade. Quando chegou ao topo, um pastor vestido de branco a esperava. Seu rosto era sereno e seu olhar irradiava uma paz que transcendia qualquer tormento terreno. Ao seu redor, um grupo de santos e anjos a cercava, com sorrisos cheios de uma glória inabalável. Em suas mãos, o pastor segurava um cálice de ouro, e ao vê-lo, Perpétua sentiu toda a fadiga da subida desaparecer. Vem, Perpétua, eu te espero. Ela tomou o cálice e bebeu dele. Naquele instante, uma paz imensa a envolveu. Compreendeu que a morte não era seu fim, mas sua coroação. Não havia motivo para temer. Deus a esperava de braços abertos. Quando despertou, a prisão ainda era a mesma. A escuridão, o fedor, a umidade que se agarrava à pele. Mas algo dentro dela havia mudado. Não havia angústia em seu rosto, nem tremor em seu coração. Sabia que seu destino estava selado, e em sua alma não havia medo, apenas certeza. Na manhã seguinte, seu pai voltou. Desta vez, não com raiva, mas com desespero. Ajoelhou-se diante dela, trêmulo, com as faces marcadas por lágrimas. Minha filha, por favor, não precisas fazer isso. Olha para teu filho, não o deixes sem mãe. As palavras de seu pai a golpearam como um vendaval. Seu instinto materno clamava para abraçar seu filho, para se agarrar à vida, para fugir daquele destino cruel. Mas então, lembrou-se da escada, lembrou-se do cálice e da voz do pastor a chamando. Seu coração se fortaleceu. Inclinou-se para o pai, apoiou a mão em seu rosto e, com uma voz cheia de amor e firmeza, respondeu: Pai, isto não é minha escolha, é meu destino. Não pertenço a este mundo, mas àquele que vi além. Seu pai a olhou com o coração despedaçado. Sabia que nada poderia mudar sua decisão. Entre soluços, afastou-se cambaleante, desaparecendo nas sombras do corredor. Era a última vez que veria sua filha. Naquela noite, Perpétua pegou a tabuinha de cera que lhe haviam dado e, com mãos firmes, começou a escrever seu testemunho. Sabia que não estaria ali para contar sua história, mas seu legado deveria permanecer. Suas palavras não eram de lamento, mas de vitória. Vi a glória de Deus, e Ele me espera na escada da eternidade. Não renunciarei à minha fé, pois Cristo me chamou pelo nome. Os guardas se inquietaram na entrada da prisão. Até eles sentiam que algo maior do que a vontade de Roma pairava sobre aquela mulher. O tempo estava se esgotando. A areia do anfiteatro aguardava. O sol abrasador de Cartago iluminava a areia do anfiteatro, onde milhares de espectadores aguardavam ansiosos pelo espetáculo do dia. Nas arquibancadas, senadores, mercadores e plebeus se misturavam em um burburinho excitado, murmurando apostas e previsões sobre quanto tempo os condenados suportariam antes de sucumbir. Para eles, a morte era um entretenimento. Para Perpétua e Felicidade, era a porta para a glória eterna. As portas da prisão se abriram com um rangido metálico. Um grupo de prisioneiros avançou em fila, acorrentados nos pés e nas mãos, escoltados por soldados cujas lanças resplandeciam sob o sol. O som de seus passos ecoava contra as paredes de pedra, um presságio sombrio de seu destino. Mas entre todos, duas figuras caminhavam com uma dignidade que desafiava os próprios algozes. Perpétua avançava de cabeça erguida, seu vestido branco ondulando a cada passo. Não era uma prisioneira, mas uma rainha a caminho de seu trono. Ao seu lado, Felicidade mantinha o olhar fixo no horizonte, seu corpo ainda frágil após o parto, mas com uma determinação que nenhuma dor poderia quebrar. Ao atravessarem o túnel que levava à arena,
O rugido da multidão as envolveu. Gritos de escárnio, risadas cruéis, o som de taças se chocando enquanto os espectadores se preparavam para desfrutar do espetáculo. Um senador observou Perpétua com curiosidade e murmurou com desprezo: "Vejam sua postura. Não parece uma escrava condenada, mas uma deusa descida do Olimpo." Um guarda aproximou-se delas com um sorriso cínico. "Rezem ao seu Deus agora, porque ele não virá salvá-las." Perpétua o olhou com compaixão. Seus olhos brilhavam com a certeza de quem já havia contemplado o destino que a aguardava. "Não precisamos ser salvas. Nosso Deus já nos espera." Um corno soou no alto da tribuna, marcando o início do suplício. As pesadas portas do Coliseu se abriram e um touro furioso irrompeu na arena. Sua respiração soava como um trovão, sua pele escura reluzia sob o sol, e sua fúria se libertou instantaneamente. Sem hesitar, investiu contra Perpétua com uma força brutal. Seu corpo voou pelo ar e caiu pesadamente sobre a areia. A multidão prendeu a respiração, esperando vê-la se contorcer de dor. Mas quando a poeira se dissipou, Perpétua já estava de pé. Com um gesto sereno, ajeitou os cabelos, como se quisesse garantir que sua morte não parecesse um ato de desespero, mas de vontade. A valentia em seu rosto fez até mesmo alguns espectadores baixarem o olhar. Felicidade também foi atingida. Seu corpo rolou sobre a areia manchada de sangue, mas não emitiu um único grito. Não era a fraqueza que governava seu espírito, mas a certeza de que o fim de seu sofrimento estava próximo. Os espectadores exigiram mais. Queriam mais sangue, mais espetáculo. O governador assentiu e os verdugos foram chamados. Um jovem soldado aproximou-se de Perpétua, a espada tremendo em suas mãos. Nunca havia visto alguém encarar a morte sem medo. Seus dedos se fecharam com força ao redor da empunhadura da arma, mas seu pulso vacilava. Perpétua o olhou com ternura, sorriu para ele. "Faz o que vieste fazer." O verdugo engoliu em seco. Sua mão tremeu. Nunca havia matado alguém que o olhasse sem ódio, sem súplica, mas com amor. Com um gesto de misericórdia, a própria Perpétua guiou a lâmina até seu pescoço. O fio brilhou sob o sol e, naquele instante, a multidão silenciou. O que haviam presenciado não era uma execução, era uma coroação. O corpo de Felicidade tombou logo em seguida. Não haviam morrido como escravas de Roma. Haviam triunfado como filhas de Deus. Enquanto os espectadores começavam a se dispersar, incapazes de explicar por que uma execução tão aguardada os deixara com um nó na garganta, os cristãos que observavam em segredo trocavam olhares de assombro. Sabiam que naquele dia não haviam testemunhado uma derrota, mas uma vitória que ecoaria através dos séculos. O rugido da multidão se extinguiu, deixando para trás um silêncio pesado, como se a própria areia do anfiteatro compreendesse que havia sido testemunha de algo maior que a morte. Perpétua e Felicidade haviam caído, mas não haviam sido derrotadas. Seus corpos jaziam na arena tingida de sangue, mas suas almas já estavam na glória. Os espectadores começaram a partir em silêncio. Alguns carregavam consigo a emoção do espetáculo, mas outros saíam com o rosto ensombrecido, incapazes de entender por que aquelas mulheres não haviam suplicado por suas vidas, por que haviam caminhado para a morte com uma paz que nenhum verdugo poderia lhes arrancar. A imagem de Perpétua guiando a espada do soldado ficou gravada na memória de todos. Enquanto os cadáveres eram retirados, um grupo de cristãos observava das sombras. Eram discípulos da fé que Perpétua e Felicidade haviam defendido com seu sangue. Naquela mesma noite, sob o amparo da escuridão, recuperaram os corpos das mártires e os enterraram em um lugar secreto. Não choraram por elas, pois sabiam que haviam alcançado a vitória suprema. Naquela noite, nas catacumbas de Cartago,
sua história começou a ser escrita. Dia após dia, o relato de seu martírio se espalhou como fogo por toda a cidade e além de seus muros. Nas casas onde os cristãos se reuniam em segredo, seus nomes eram sussurrados com reverência. O pergaminho com o testemunho de Perpétua passou de mão em mão, gravado na memória dos fiéis, em cada oração murmurada sob o manto da clandestinidade. Um dos cristãos que estivera presente na execução, profundamente comovido, escreveu com mãos trêmulas: Perpétua guiou a espada de seu algoz com as próprias mãos. Felicidade não tremeu diante do aço. Ambas riram perante o horror do mundo e abraçaram a luz de Deus. Que seu exemplo ilumine aqueles que virão depois. Nos dias seguintes, a comunidade cristã se reuniu em segredo para lembrar suas irmãs na fé. Já não se falava delas com tristeza, mas com orgulho. Seu martírio havia sido sua vitória, uma que nenhum imperador poderia apagar. Com o tempo, a história de Perpétua e Felicidade foi registrada em manuscritos, preservada nas cartas dos primeiros cristãos e lida nas reuniões dos fiéis. Elas se tornaram um símbolo de resistência, um testemunho de que a fé podia desafiar até mesmo o poder de Roma. Seus nomes passaram a ser invocados nos momentos de tribulação, nos tempos de perseguição, como um lembrete de que a fidelidade a Cristo tinha um valor incalculável. Décadas depois, quando o cristianismo finalmente foi aceito no Império Romano, igrejas foram erguidas em sua honra e seus nomes foram inscritos nos anais da igreja. Mas seu legado não terminou ali. Gerações inteiras encontraram em seu sacrifício um motivo para não ceder, para permanecer firmes na fé, para lembrar que a verdadeira vida não termina com a morte, mas começa com a eternidade. Em Roma, em Cartago, em cada canto do império onde o nome de Cristo era sussurrado em segredo, sua memória ardia como uma chama indomável. Elas não foram esquecidas. Elas não podiam ser esquecidas. E assim, a areia do anfiteatro se transformou no altar de sua glória. Não morreram como escravas de Roma. Morreram como filhas de Deus. Sua história não é apenas um relato do passado. É um chamado à coragem, um ensinamento eterno de que a fé vivida, até suas últimas consequências, pode iluminar a história e transformar corações. Seu sacrifício continua a inspirar, porque a luz de Deus nunca se apaga. Os séculos passaram, os muros de Cartago desmoronaram, o anfiteatro caiu em ruínas e os nomes de imperadores e governadores se perderam no pó do tempo. Mas a história de Perpétua e Felicidade continua viva, ressoando nos corações daqueles que buscam a verdade além do medo e do sofrimento. Seu martírio não foi um fim, mas um começo. Seus nomes não foram apagados pela espada do carrasco, nem se dissiparam entre os gritos da multidão. Foram gravados na eternidade. Sua coragem tornou-se um farol para os perseguidos, seu amor por Cristo, uma chama que nenhum tormento pôde extinguir. O que Roma tentou silenciar tornou-se um testemunho imortal, uma centelha que incendiou o coração de gerações de fiéis. Desde o dia de seu martírio, sua história foi contada em cada canto do mundo. Em tempos de perseguição, Perpétua e Felicidade foram o exemplo de que a fé não se negocia. Em tempos de dúvida, seu legado lembrou a muitos que Deus chama seus filhos para algo maior do que a segurança terrena. Mosteiros, igrejas e catedrais foram erguidos em sua honra. Santos, reis e humildes crentes encontraram em seu exemplo a força para enfrentar as tempestades da vida. Porque sua história não pertence ao passado, é um eco eterno que continua ressoando em cada alma que escolhe Cristo acima do mundo. Hoje seu legado continua a inspirar. Em um mundo onde a fé ainda é colocada à prova, onde o sacrifício frequentemente se torna a medida do verdadeiro amor,
A história de Perpétua e Felicidade nos lembra que a escuridão nunca tem a última palavra, que o medo não pode vencer a esperança, que aqueles que entregam sua vida por amor a Deus recebem uma existência que a morte jamais poderá lhes tirar. Seu martírio não foi uma tragédia, mas uma vitória. Não foi uma derrota, mas um triunfo eterno. Elas não morreram na arena. Elas nasceram para a eternidade. Santas Perpétua e Felicidade, testemunhas da fé e mártires de Cristo, rogai por nós.